quanto mais você fala de Deus, mais bênçãos você recebe. Pois Ele se alegra quando pregamos o verdadeiro evangelho, em verdade e em espírito. Então, quando trabalhamos em verdade e em espírito, nada nos falta. Ele faz chover maná dos céus, literalmente, não de uma forma que seja maná real, mas em si de uma forma meditativa. Venhamos a ter aquilo que recebemos de bênçãos, não aquilo de forma racional que as Escrituras Sagradas nos traz e que a gente tenta interpretar da nossa maneira, limitada, racional, com a cabeça, com a lógica. Como que vai chover maná do céu? Não tem lógica isso. Pois é, pois as bênçãos, elas sim, elas chovem dos céus. Basta você crer, basta você pregar a palavra em verdade e em espírito, pois aquele que busca a pureza em verdade e em espírito, aquele que alcança o poder de conceber e também dar a luz aos pensamentos, dar a luz ao conhecimento, de sabedoria e verdade. Então, assim como João, na Judéia, estava pregando, pois sabia que chegaria o dia em que o Messias, o Cristo, iria vir e fazer o novo elo, a nova aliança. Então ele falava diversas vezes em verdade e em espírito: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é o Santo dos Santos. Ele batiza com o Espírito Santo e fogo. Então João pregava ali na Judéia durante aquele tempo, onde o Messias estava em Nazaré, fugindo de Herodes, para que assim se cumprisse a profecia, e assim se cumpriu. Então o rei Herodes ficou desposto do seu cargo de rei, acabou falecendo, porém o seu filho, o sucessor, assumiu. Então o Messias não foi diretamente para Israel, ele se refugiou ali em Nazaré. Porém é a missão daqueles em espírito e em verdade que estavam anunciando ali, que não é diferente nos dias de hoje, e também estão anunciando as boas novas do Novo Testamento, da nova aliança que há de surgir, que está surgindo nesse exato momento, basta você crer. Então, João Batista estava pregando ali e falando sobre o arrependimento, sobre a redenção que estava no Messias. E João, com essa sua passagem, com essa sua pregação, ele não estava cobrando nada. João não estava almejando nada em troca disso. Simplesmente, em espírito e em verdade, estava ali por um propósito muito maior do que todos os manjares da terra, do que todas as riquezas da terra, aonde os ladrões vêm, roubam, aonde as traças vêm, corroem tudo.
Então João Batista estava por algo muito mais valioso: o arrependimento, a redenção, em espírito e em verdade, anunciando aquele, o Messias, o Nazareno, e a sua volta, para selar com aqueles que em espírito e em verdade se arrependeram. E não é simplesmente se arrepender e se redimir, mas e sim falar sobre as boas novas, e sim dar seguimento à pregação, ao ir de pregar o evangelho aos quatro cantos. Pois o mundo está passando por uma transição energética nesse exato momento, onde a energia desse mundo jaz do maligno está muito densa, onde as pessoas estão dia a dia sobre vaidade de vaidades, em busca daquilo que não é valioso para Deus, não é valioso para o Messias, o seu Filho, o Cristo, e sim é valioso para a terra, que é a sabedoria do mundo, aonde o homem se perde em tanta busca por tanto ouro nessa terra, sendo que tudo ficará aqui. E o mais valioso, esse homem perderá, que é a sua alma. Pois assim como diz em Apocalipse, todos aqueles que não se redimiram, todos aqueles que não buscaram a salvação, todos aqueles que não estão pregando em verdade e em espírito, todo aquele que não glorifica o nome de Deus, todo aquele que não louva o nome de Deus, está fadado ao lago de fogo. Em verdade e em espírito. É assim se trabalha. É assim desde o Antigo Testamento até os dias atuais do Novo Testamento. Não se altera. O que se acontece é que está surgindo boas novas. E a boa nova, meu irmão, minha irmã, que vos falo nesse exato momento, em espírito e em verdade, é que você busque a salvação enquanto há tempo, em Cristo, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre o Pai, Ele deixou isso claro. Então, não necessitamos mais de sacerdotes aqui na terra. E sim, em espírito e em verdade, com a energia, com a frequência de Cristo, e que cada dia viemos a nos conectar com essa energia em espírito e em verdade. Aleluia! Então, a mensagem que fica aqui é que se você estar agora nesse exato momento em espírito e em verdade, descobrindo as mazelas do mundo, a corrupção, toda a maldade, e que você de alguma maneira se sente incomodado por tanta injustiça, estamos no mesmo caminho, meu irmão. Estamos no mesmo caminho, minha irmã. Então, o nosso propósito, nesse exato momento, após descobrir que o mundo não é um mar de flores, em si estamos aqui em verdade e em espírito, com o fogo consumidor, com a espada, com a língua, com a palavra, com o verbo que a gente pronuncia para o nosso irmão, para o nosso próximo, em espírito e em verdade. Esse é o propósito do homem na terra quando descobre as mazelas do mundo, pois só alcançará o sentido para a sua vida quando você identificar que o seu propósito aqui na terra é esse, em espírito e em verdade, não parar de glorificar, não parar de louvar e não parar de pregar a verdade e não parar em nenhum momento, não hesitar em ser justo. Seja justo em um mundo injusto. Vá para outro caminho aonde poucas pessoas estão nesse exato momento
em espírito e em verdade se redimindo, em espírito e em verdade se arrependendo, para seguir o caminho dos justos, para seguir o caminho dos sábios, para seguir o caminho dos eloquentes, para seguir o caminho dos profetas, para seguir o caminho dos reis, para seguir o caminho de Deus, para seguir o exemplo perfeito de Cristo, Messias. Então a mensagem que deixo aqui gravada nesse vídeo para que alcance o seu coração é que se você se encontra nesse exato momento que não se encaixa em política, em religião, que você está agora nesse momento sem saber o que fazer da sua vida, com tanto conhecimento que você adquiriu sobre o mundo, sobre a terra, sobre filosofia, sobre tantas coisas que faz com que a sua mente expanda, que faz com que você venha a questionar as coisas em espírito e em verdade. O caminho é Cristo. Não pare de pregar, não pare de falar a verdade. Não hesite em falar a verdade acima de tudo e todas as coisas. É para isso que estamos. Não para retroceder, não para mentir. A mentira é o diabo que é o pai da mentira, é o inimigo, é o demônio, é o Satanás que é o pai da mentira. E junto com ele vem o pai do dinheiro, que é Mamon. Vem o pai da enganação, que é Baal. Então, na morada do meu pai, só a morada em espírito e em verdade, para aqueles sinceros de coração, para aqueles verdadeiros da pregação, para aqueles que não almejam coisas terrenas, para aqueles sim que almejam a vida eterna, em espírito e em verdade. Aleluia!